O Brasil tem algumas elites. A gente tem uma elite midiática, a gente tem uma elite industrial, a gente tem algumas elites aqui no Brasil que mandam no Brasil, que controlam os meios de produção e aquelas famílias que têm bilhões e bilhões. Só que a elite mais poderosa, porque ela é uma elite histórica e é uma elite política também, porque ela se elege lá no Congresso Nacional, é a elite agrária, é a bancada ruralista. É isso aqui, ó. A gente tem lobby que, embora não seja regulamentado, existe e influencia em decisões políticas do poder público, tanto no executivo quanto no legislativo. O marco temporal das terras indígenas é isso. Enquanto indígenas, quilombolas, não participam das discussões que impactam seu direito à vida e ao território. O poder econômico do agronegócio transita livremente, impondo pautas que, em última instância, irão provocar o acentuamento da grave crise socioambiental enfrentada pelo Brasil. E aí eu postei aqui, vamos pro assunto principal, que é comentou no comentário. Tem que ser assim a vinheta. Vai começar agora o comentando no comentário. Postei esse short aqui, ó. Terra e Paixão tá romantizando o agronegócio. Quando a Globo, ela romantiza o agronegócio, mostrando que também tem produtores bons, também tem produtores que amam aquilo ali, ela tá tentando mascarar toda uma perversidade que tem por trás, porque o agronegócio, na verdade, significa migração em massa para a cidade, o que a gente chama de êxodo rural. O que Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente essas duas cidades, vivem hoje, são resquícios desse inchaço urbano, dessa macrocefalia urbana que acontece ao longo do século XX, quando a gente começa uma intensa mecanização do campo. Então essas máquinas, como os atores falaram, elas causam um famoso desemprego estrutural. Desemprego estrutural esse que é diferente do desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é o desemprego momentâneo. Mas o que o agronegócio ele causa no campo é o desemprego estrutural. Aquelas funções que aqueles camponeses... Show de bola! Eu fiz um LL News aí, eu mostrei uma parte da novela Terra e Paixão, que é uma novela da Globo agora das 9. Uma puta audiência, né? Entra na casa da classe trabalhadora que é totalmente boicotada. Aí o Cauã Raymond, no qual dizem por aí que eu pareço muito fisicamente. O Cauã Raymond, ele é um agropecuário, né? Ele é um latifundiário, ele é um ruralista, ele é o filho de um puta latifundiário. Só que ele é um cara que ama a terra, ele ama aquilo ali. E aí tem cenas dele falando que ama com uma paixão. E aí não são todos os ruralistas que são ruins, que não pensam na terra, que não pensam no povo brasileiro. Vocês estão entendendo? E aí eu fui falar sobre a romantização do agronegócio feito pela mídia burguesa. Só que aí começou a aparecer uns comentários, né? Obviamente. Obviamente vai chegar uma galera que não vai gostar muito do que tá vendo. A gente tem aqui o fenômeno no Brasil chamado pobre de direita. O pobre de direita é o cara que vota no cara que fode ele. E vota ainda batendo palma. Aí tem um comentário aqui que eu vou trazer pra vocês. Agronegócio segurou 21% do PIB do Brasil no primeiro trimestre de 23. O restante teve até setor que cresceu negativo. Imagina se o agro ficasse nos 2%. Pode ter certeza que a gente estava quebrado há tempo, então agradeça. Cara, a parada é a seguinte, existe esse fenômeno chamado agradecer ao agro por tudo que ele faz por nós. Por que isso é distópico? Por que isso é esquizofrênico? Porque o agro só nos causa mal. Não tem nenhum benefício, pô. Poderia ter? Poderia. Você é contra a mecanização? Você é contra as tecnologias da agropecuária? Não. Eu sou contra como ela é implementada. A forma como ela é implementada, a forma como ela é colocada para ornar o processo, pô. O agronegócio, ele causa muito mais do que o êxodo rural, do que o desemprego estrutural, como eu falei lá no corte. O agronegócio, ele faz monocultura, ele tem um agrotóxico que polui os solos, os lençóis freáticos e a própria atmosfera. Ele acaba com os biomas brasileiros, ele acaba com as populações ribeirinhas, ele aumentou desde a década de 70 exponencialmente os conflitos no campo no Brasil e os assassinatos. Ele só dá mais poder para quem já tem muito poder desde o início do Brasil colônia. Expulsa as quilombolas de terras quilombolas, expulsa populações ribeirinhas de terras deles, porque o agronegócio é uma maneira capitalista de fazer agropecuária, então é uma maneira expansionista. Tem que estar sempre se expandindo e ocupando novos espaços. E a gente agora está vendo o agronegócio começar a ocupar a Amazônia Oriental, e isso é preocupante, porque a gente está desmatando a Amazônia exponencialmente. Tá só aumentando, mesmo depois que o Lula entrou. E aí quando a gente vê um comentário desse aqui, é preocupante. Sabe por quê?
Porque o cara tá falando que o agronegócio segurou 21% do PIB do Brasil no primeiro trimestre de 23 como se fosse uma coisa boa. Já disse Sofia Manzano, o Brasil carrega o agro nas costas. Só que a galera vê isso como uma coisa boa, positiva pro Brasil. Só que na verdade é o contrário, pô. É o Brasil atestar a sua subalternidade no comércio mundial. Na divisão internacional do trabalho, na famosa DIT. A agropecuária mais poderosa do mundo é a dos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos que a gente teve a Revolução Verde, o investimento massivo de dinheiro no desenvolvimento das tecnologias, né? Nas sementes transgênicas, na transgenia, no maquinário, agrotóxicos. Isso na década de 60, cara. Década de 60 é o auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos fazem isso pelo setor privado para tecnicamente acabar com a fome no mundo e a gente não ter mais revoluções socialistas. E o Brasil vai importar essas tecnologias ao longo da década de 70, no governo militar, porque o governo militar ele tá com a sua indústria, que recebia investimentos. Aí é o segundo setor, né? É o setor que perdeu participação no PIB, né? A gente tem um aumento da participação do setor primário, que é o agronegócio, setor primário. A gente está passando por um processo de reprimarização da economia. A nossa economia está cada vez mais com a participação do agro e cada vez menos com a participação da indústria. E a galera tá colocando isso como uma coisa boa. Não é, pelo amor de Deus. Pô, Brasil ser o celeiro do mundo é horrível. Primeiro que o agronegócio, ele geralmente produz gênero não alimentício. Grande parte da soja que a China importa do Brasil não é para comer. Grande parte da cana-de-açúcar que o Brasil planta em monoculturas é para fazer etanol. Grande parte da soja que o Brasil não exporta para a China é para servir de ração pro gado. Cadê a nossa comida? Tem outro comentário no mesmo vídeo da mulher falando lá. Ela falou que eu tenho que agradecer o agronegócio porque se tem comida na minha mesa. Mentira, pô! Quem produz comida pro brasileiro, pro mercado interno, é a agricultura familiar, são os pequenos produtores que cada vez têm menos espaço. É por isso que a cesta básica tá cada vez mais cara. É o Brasil sendo trouxa como sempre. Podíamos ser pioneiros no que diz respeito à economia verde e ambientalismo. Poderíamos. Mas o Brasil sempre foi, e é até hoje, cada vez mais, a periferia do capitalismo. Aumenta o PIB, mas aumenta a desigualdade ao mesmo tempo. PIB é enganoso. Não adianta nada a gente ter um PIB considerável se a gente não vê isso na realidade material, na rua. Então, quando o agronegócio segurou 21% do PIB, isso é ruim. Cara, a galera tem que entender que o Brasil, para conseguir uma certa soberania nacional, pra gente começar a gente se entender enquanto país, começar a melhorar a situação da classe trabalhadora, a gente tem que investir em industrialização. É o mínimo que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tem que romper com o capitalismo, né? Mas agora, uma maior participação da indústria no PIB seria benéfica, pô. A gente começar a produzir tecnologia de ponta aqui, ao invés de ficar dependente da tecnologia de ponta lá de fora, a gente diminuir a participação do agronegócio e romper com a lógica dessas elites agrárias, da bancada ruralista, que tá acabando com a natureza. Aí ele falou assim, ó, imagina se o agro ficasse nos 2%. Pode ter certeza que a gente estava quebrado há tempo, então agradeça. Se o agro tivesse a 2%, provavelmente seria uma participação maior da indústria e a gente não teria quebrado, a gente só teria feito outra escolha. A gente não estaria passando pelo processo de desindustrialização. Quando a Ford sai lá de Camaçari e mete o pé, quando várias indústrias começam a meter o pé, porque o risco Brasil aumenta, a gente passa pelo processo de desindustrialização e aí a única saída que o governo tem pro Brasil não quebrar é dando moral pro agro. Só que o Brasil não quebra, mas a desigualdade vai lá em cima. É a mesma coisa que o governo militar fez ao longo da década de 70. Porque o período do milagre econômico, né, de quando o Brasil estava indo de vento em popa, vai terminar em 73, com a primeira crise do petróleo. E a partir daí, a economia brasileira, aí sim, ô João, começa a crescer cada vez menos. Entra em recessão. E aí, a última cartada, na verdade, uma das últimas cartadas da ditadura militar para tentar salvar a economia brasileira, foi começar a importar essas tecnologias para modernizar uma parte do espaço rural brasileiro. E aí começa o agronegócio. E agora a gente está dando moral pro agronegócio de novo. Só que isso torna a gente dependente das tecnologias lá de fora, e isso faz com que a gente dê cada vez mais dinheiro pra essa galera que sempre mandou no Brasil. Isso faz a gente desmatar a Amazônia. Isso faz a gente fazer uma porrada de merda, pô. O que é o PIB per capita? É o PIB dividido pelo número de população. O PIB é a soma
de todas as riquezas que um país produz no espaço de um ano. O que é uma riqueza que um país produz? Por exemplo, eu sou professor de geografia, eu dou aula e eu recebo um salário. E aí eu simplesmente compro as coisas, pago minhas contas e eu estou fazendo a roda da economia girar. Então esse meu salário foi uma riqueza que eu produzi. E aí a gente pega toda a riqueza que o país produziu no período de um ano e a gente tem um número. E aí esse é o PIB. Se a gente pega isso e divide pelo número de população, a gente vai ter um novo número. E é como se todo mundo estivesse ganhando aquilo ali. Vamos supor que eu, João, Tiago e Griffith, um país de 4 pessoas. Só que eu ganho R$1.000 por mês, João, Tiago e Griffith ganham 0, não trabalham. São vagabas. Qual vai ser o PIB per capita desse país? R$250. É como se todo mundo ganhasse R$250. Mostra a realidade? Não. Então o IDH, que leva em consideração PIB per capita, nível de escolaridade, expectativa de vida, ele é um pouco enganoso. O IDH não necessariamente representa a realidade. Porque o PIB não necessariamente representa a realidade. Por isso que criaram, inclusive, o coeficiente de Gini, né? Que aí sim, ele mede o nível de desigualdade socioeconômica dos países. E o Brasil é um dos 10 mais desiguais do mundo. Mesma coisa no milagre econômico do governo militar. Mesma coisa. O PIB crescendo, mas e a realidade material? O processo de favelização deu um boom na ditadura militar. Desigualdade cresceu absurdamente. Mas o desemprego estava pequenininho. Era emprego que eles davam, emprego em obra, para fazer as obras faraônicas. Mas o desemprego estava de boa. Porra, e aí, galera? Quando é que a gente vai romper com essa lógica? Sabe qual é a agricultura? Sabe qual é a agropecuária que tem participação de 2% no seu PIB? A maior agropecuária do mundo. A agropecuária estadunidense. Olha como é que é isso. Os Estados Unidos têm a maior agropecuária do mundo em termos de produtividade. Se vocês quiserem checar essa informação, só dá um Google. Os Estados Unidos têm a maior agropecuária do mundo, mas é grande parte do mercado interno. Exporta também? Exporta. Mas é grande parte do mercado interno. E a participação da agropecuária, que é a maior do mundo, no seu PIB, é 2%. Por quê? Porque os Estados Unidos têm a participação do setor secundário absurda e do setor terciário também. Eles priorizaram isso. Essa é a diferença de um país do centro para um país da periferia. Mas o capitalismo ele se materializa assim. Para ter um país que investe em tecnologia de ponta, tem que ter um país que investe em soja. Para ter um país que está numa posição de privilégio, tem que ter um país que está numa posição de subalternidade. E aí quando você olha, você vê que na maioria das vezes, os países hoje que estão numa posição de subalternidade eram colônias há pouco tempo. E o inverso também é verdadeiro. Os países que estão na posição de privilégio, que vendem coisas caras e compram coisas baratas, que mantêm a sua balança comercial em superávit, como foi falado aqui, esses países geralmente eles foram metrópoles, né? Aí é mole, né? Só tirando o caso dos Estados Unidos e da China, tirando esses 2 casos, que são outros 2 casos que a gente tem que analisar especificamente, geralmente é assim. Galera, são 11h20 da noite. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. O nome disso é 11h20. Existe essa banda. Ah, eu sou da geração Millennium. O Trigol pode ser pausado, mas sua cantoria não caiu. Jamais cairá. Deixa o like, tamo junto, se inscreve no canal, tamo quase chegando a 500 inscritos. 500 inscritos. 500 pessoas clicaram em inscrever-se. Eu não sei nem se eu mereço essa parada. Mas se você acha que eu mereço, se inscreve aí, deixa o like e compartilha. Assina o sininho. Beijos.